A gente sabe nesses times, né, que nos últimos anos têm conquistado títulos importantes, questão também da gestão, o caso do Palmeiras, Flamengo, Botafogo entrando, entre aspas, nessa curva agora, o Atlético Mineiro há um tempo, mas que não consegue de fato consolidar. E mais ou menos é por aí, né, cara? Você não tem você não consegue desfrutar a vitória, você só tá aliviado, cara. Eu entendo 100% o Abel, porque acho que isso é um motivo de reflexão pra gente do que a gente está fazendo. Exatamente. Assim. Ou não do que a gente está fazendo, mas da nossa relação com o futebol, né? Eu também eu passei minha vida inteira achando que eu nunca veria o meu time numa final da Libertadores. Meu time ganhou 2 recentemente. E a verdade é que o sentimento foi de mais de alívio do que de alegria. E acho que isso não é uma relação bacana, não, cara. Não é saudável, não. Assim, porque, de fato, acho que desfrutar das vitórias, eu acho que é algo muito importante de se fazer. E acho que a cobrança é tão bizarra, é tão coisa. E só pra gente trazer, né? Se o Atlético Mineiro ganhar a Copa Sul-Americana, 3 dias depois ele vai ter que estar em campo enfrentando o Flamengo. Se o Flamengo ou o Palmeiras, um dos dois que ganhar a Libertadores, 3 dias depois ele vai ter que estar em campo jogando uma partida que talvez seja decisiva pro título brasileiro. Então, assim, acho que nem a nossa organização permite que você desfrute das vitórias. O Flamengo ou o Palmeiras, um dos dois vai ser campeão da Libertadores, eles vão comemorar no campo, devem fazer uma carreata no dia seguinte, 2 dias depois eles vão ter que entrar em campo, talvez se perderem, vão dar adeus ao título brasileiro. Então, assim, né, é uma loucura, cara, assim, é uma loucura. E nessa temporada, talvez, cara, pro Abel, nesse tom de alívio, ainda muito mais pelo que passou, né? Uma eliminação muito grande pro Corinthians, numa Copa do Brasil, perde o título paulista pro rival também. Então, acho que a gente não está acostumado a ver esse tipo de coletiva assim, do Abel. Já teve alguns outros momentos emocionantes, mas eu acho que é mais também de um desabafo, assim, cara. O Abel, eu acho que ele se defende demais, criando uma casca para fora, que para dentro, para jogadores, para funcionários do clube, é um sentimento diferente. E é um comportamento diferente do que muitas vezes é exposto. Ele fala muitas vezes: vocês não me conhecem, a galera que está comigo no dia a dia, que sabe de fato como eu sou, e eu já tive a oportunidade de conversar com inúmeras pessoas que trabalham dentro do clube, e ele é uma unanimidade lá dentro. 5 anos falando de trabalho em futebol brasileiro é algo fora da curva, assim, num nível absurdo, e o patamar do trabalho dele também, e eu acho que é legal esse tipo de entrevista do Abel, que humaniza o que muitas vezes é tratado como um cara que é grosseiro ou que bate muito de frente. Acho que isso também tem um pouquinho a ver com o que de fato é o Palmeiras e seus grandes treinadores, por muitas vezes também foram caras que bateram de frente com a imprensa, e acho que é uma identificação do torcedor, e aí é muito por característica de clube. Mas o fato do Abel ter dado essa entrevista ontem da maneira como foi, e mais do que isso, acho que a cena dele após o final do jogo é de um cara que, de fato, dobrou a aposta, no sentido de... É aquela parada que a gente sempre fala, né? Ele tava deixando escapar e falou: não, vamos com tudo pra cima. E, de fato, foi ele que puxou a classificação de novo, num sentido de a gente ainda tá na briga, 90 minutos é muita coisa no Allianz Parque, a gente vai viver uma noite mágica, porque tava tudo pronto. Todas as redações jornalísticas de todos os lugares estavam com a imagem pronta da fala do Abel em caso de eliminação do Palmeiras, o que é muito natural. Todos os torcedores rivais estavam tratando desse jeito, e ele sabia que ele estava correndo esse risco. E é uma maneira tão intensa do Abel viver todas essas paradas, que no momento como esse, e por mais que ele não consiga, ou muitas vezes não consiga desfrutar desses momentos, o cara desaba, mano, porque o cara também é ser humano, é todo dia ali numa intensidade máxima, isso que o VS falou, de quarta e domingo toda hora, ganhou no domingo, pô, maravilha, ganhou na quarta, e esse ano principalmente, a torcida do Palmeiras, acho que mais de dentro pra fora da torcida, muitas vezes o Abel foi criticado de fora. Acho que esse ano teve uma parada muito de dentro pra fora, de polarização, que não importasse o que o Abel pensou pro jogo ou como foi o jogo do Palmeiras. Ou era culpa do Abel porque ganhou, ou era culpa do Abel como perdeu. Todas as escolhas só passavam por isso. Então, mas não existia eu acho que em muitos momentos foi pior. Era, ganhou,
porque foi quase sorte e perdeu por culpa do Abel. E isso... Acho que muitos momentos aqui, o Palmeiras, por exemplo, só para dar um exemplo, e eu cheguei a falar isso aqui, nós transmitimos o Campeonato Paulista no início do ano e teve um momento que o Palmeiras poderia ser eliminado na fase de grupo do Campeonato Paulista. Sim. E aí eu fiz aquilo, não sei se você vai lembrar. Inclusive, eu acho que foi o Alan que fez o gol da classificação. É? No Paulista? Contra o Mirassol. Então, assim, não sei se você lembra que eu parei para ver. Foi de cabeça, 3-2 Mirassol, isso aí. Não sei se você lembra, eu cheguei a fazer aqui uma estatística que o Palmeiras, quando ele era terceiro colocado no grupo, ele tinha 72% de aproveitamento. E eu falei aqui, cara, nos últimos 20 anos do brasileiro, quem fez 72% de aproveitamento foi campeão brasileiro. Assim, é que a campanha dos outros dois que estavam na frente, que era a Ponte Preta e São Bernardo, era muito boa. Sim. A do Palmeiras era boa, só que dava lá. Então, e aí, esse tipo de coisa, o pessoal dizia, você está passando pano pro Abel? Não, só estou trazendo os números. Não, o aproveitamento dele era 72%. E esse 72% não estava servindo para ficar entre os dois primeiros por causa do regulamento. O regulamento do campeonato era um fator também, você não enfrenta os outros dois. Então, e aí, nessa época, o pessoal dizia, não, tá uma porcaria e tudo. E não tava uma porcaria, né? Em determinado momento do ano, a gente parou de avaliar, ou algumas pessoas pararam de avaliar o trabalho do Abel e começaram a simplesmente, ele tem que sair ou ele tem que ficar. Resumido a isso. E não, o momento do Abel é ruim, o trabalho nesse momento precisa ser melhor e de fato precisava. E ele se reinventou mais uma vez e coloca tudo à prova de novo. O Abel é um cara que, tudo que ele já fez em todos esses anos de Palmeiras é impressionante. A galera fala, ele joga sempre igual, que não sei o quê. O que é uma mentira, velho. Uma mentira. Cada ano, de 20 pra cá, o Palmeiras jogou de um jeito. Você pode parar pra olhar, era dupla de ataque, com o Luiz Adriano e o Rony em 20. Depois ele joga com linha de 5 contra o Flamengo na final, com o Scarpa fazendo a lateral esquerda. 22 acho que é a melhor versão, junto com hoje, de bola jogada, que ele joga com o Veiga e com o Scarpa. Em 23, ele arruma o time com 3 zagueiros, depois o Endrick faz uma reta de final absurda. E o ano passado acho que foi de fato abaixo, mas se não puder ter um ano um pouquinho abaixo em 5 anos de trabalho, e assim, um pouquinho abaixo, perdeu para os 2 campeões e foi vice-campeão brasileiro na 36ª rodada, perdendo o jogo. A sensação que eu tenho da entrevista dele de ontem, do desabafo, e da entrevista dele pós-Cruzeiro também, é que ele tá exausto. Cara, chega novembro, quem tá trabalhando desde janeiro, jogo, 2 eliminações pro Corinthians e, enfim, depois de 5 anos o desgaste que tem, é que existe um desgaste emocional. Depois do Cruzeiro ele disse que ele não conseguiu dar um treino. Ele não conseguiu preparar o jogo, porque ele que não jogou não conseguiu treinar o time. O cara deve estar tão cansado para não conseguir fazer isso que... Alguém falou comigo que eu perdi o raciocínio. Que ele tá exausto no final da temporada. Que o desabafo dele ontem na entrevista, o desabafo dele de campo, eu acho que valoriza ainda mais o que ele fez, para refazer esse time. Porque a capacidade de um cara tão cansado de continuar trabalhando e tal, chega em final de temporada, não sei vocês, mas chega em final de temporada europeia, por exemplo, lá que a gente viaja muito, né, que tava lá como correspondente, que quando acaba a Champions eu preciso de um mês sem ver um retângulo verde na minha frente. Eu não aguento mais. E tem várias vezes que em semifinal de Champions você não tá desfrutando do jogo. Você fica aliviado quando ele acaba. Aconteceu comigo de estar num gramado onde todas as pessoas do mundo podem colocar um pin onde elas queriam estar ali e você não tá feliz. Porque você tá tão cansado. Você tá no automático, Você tá tão cansado, você quer tanto fazer um bom trabalho que aquilo ali acabe o quanto antes para você poder simplesmente se afundar num sofá por 3 dias, que é o que eu acho que acontece com ele. E, cara, ele precisa motivar 25, 30 caras mimados e ricos com 22 anos de idade, porque todos os jogadores de futebol, não é só do Palmeiras, todos os jogadores são isso. Ele precisa treinar o time melhor do que o time adversário, ele precisa preparar um jogo. A comissão técnica dele. Ele precisa convencer todo mundo de que ele tá bem, de que aquele plano vai dar certo. Então, que esse cara consiga fazer isso por 5 anos... O Felipe Luiz está no primeiro ano de colégio dele, né? O Felipe Luiz, tudo é novidade. O Felipe Luiz precisa passar por todas as situações a primeira vez. Eu estava aqui olhando justamente para ver, estava fazendo a pesquisa, o Tele Santana, ele chega no São Paulo em outubro de 90 e sai no início de 96. O Abel, vai passar. Considerando que ele não vai ser demitido e nem vai pedir para sair tão cedo, ele vai passar o tempo do Tele Santana. Até o final. Que é o... Assim, depois a gente teve alguns outros trabalhos bem longos, o Renato Gaúcho no Grêmio, mas que é o...
sei lá, de 90 para cá é o grande trabalho que a gente fala, de longevidade, de domínio, de predomínio. São Paulo ganhou tudo, ganhou duas Libertas, 2 Mundiais, ganhou Brasileiro, ganhou Comebol com time reserva. Então, assim, e o Abel vai passar esse coisa. Que eu acho assim, eu acho que ali, quando ele ganha aquele Brasileiro de 23, naquela reviravolta absurda, eu acho que ali ele estava no ápice do desgaste absurdo ali. Aí depois que ele, como se fosse aquela aula de física, depois que a partícula passou dali, acho que ali ele falou, eu fiquei, teve lá todo aquele imbróglio lá com o Al-Sadd e tudo, eu fiquei, meu irmão, agora... E acho que de fato ele vai até o fim do mandato da lei. Ah, né?